Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o nosso Entre Linhas desta quinta-feira, hoje dia 29 de abril de 2021. Muito obrigado a você que nos acompanha sempre na Prudente News, às 11 horas da manhã e também às 3 horas da tarde. E nas redes sociais, nas distribuições que a gente faz através do YouTube e passamos aí também no WhatsApp de todo mundo, pessoal que compartilha a nossa programação. Muito obrigado. Estamos chegando com Aline Scarelli, Divaldo Cerezini e Adolfo Padilha para comentar as principais informações para a Prudente região nesta quinta-feira. Vamos lá, então. Os nossos comentaristas já estão por aqui. Eu começo com a primeira notícia e cada um vai dando o seu bom dia à medida com que eu vou chamando. Bom, a Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Prudente anunciou a suspensão do retorno das aulas presenciais que estavam previstas para serem retomadas na próxima segunda-feira, dia 3. Essa notícia saiu no site prudentenews.com.br e a gente vai comentar agora. A gente começa com Divaldo Cerezini. Bem-vindo, bom dia. O que você achou dessa notícia, Divaldo? Olá, bom dia a todos. Pois é, infelizmente, o início dessas aulas, né, será adiado novamente. As escolas da iniciativa privada, elas já estão em operação e as crianças estão frequentando. Eu não tenho notícia até o momento de infecção decorrente de aula. As minhas filhas também já retomaram as aulas, têm frequentado a escola e nós também não temos notícia lá na escola de nenhum contágio efetivado lá. Então, eu sinto que, mais uma vez, as crianças da escola pública, né, elas vão sofrer um prejuízo maior do que as crianças da iniciativa privada. É fundamental que a gente retome essas aulas, é evidente que isso daí precisa acontecer com segurança sanitária, é possível fazer isso, mas nós precisamos meter a mão na massa e fazer isso daí acontecer. Geralmente, quem é contrário a isso, utiliza o argumento de que as escolas públicas, diferente das escolas particulares, não estão preparadas sanitariamente para receber as crianças. Se for somente esse o problema, é necessário que a gente haja com a maior brevidade possível e é sim possível fazer esse retorno às aulas acontecer. Nós precisamos de mais empenho dos nossos governantes nesse sentido. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você viu essa notícia aí? Me parece que você não gostou muito, não, né? Para mim é um ato covarde com as crianças. Eu sempre digo, quando uma pessoa assume um cargo público, ela tem que primeiro se libertar da vaidade e saber que não pode agradar a todos. Primeiro isso. Ato covarde por quê? Estudos feitos desde agosto do ano passado, um dos mais comentados foi feito e publicado na revista Pediatrics, que é uma das publicações mais importantes quando se trata de saúde infantil, já disse que as crianças não transmitem o vírus, que as crianças não poderiam ficar fora da escola, né? Então isso é pressão de sindicato. Se você for realmente mandar um repórter nosso lá investigar, e se depender de sindicato, eles só voltam a trabalhar em 2030, pontal 2030. É isso que vai acontecer. É um absurdo com os pais de família, é um absurdo os pais não estarem entendendo isso, porque são bombardeados todo dia com pânico, com susto, com medo. E é um absurdo essa atitude da secretária de Educação. Espera aí, você lê a matéria, vão começar a programar, Divaldo, dia 10 de maio, um atendimento. Gente, nós já estamos em pandemia 1 ano e 2 meses. Não existe uma programação, então o que fizeram até agora? É um crime com a educação, com a evolução dessas crianças. É um crime fazer isso. Como o Divaldo disse, escolas públicas têm um pouco mais de dificuldades que escolas privadas, mas nunca poderia ser acovardada a esse ponto por pressão, tenho certeza, quase que convicção do sindicato que deve estar por trás dizendo não voltamos a dar aula. É uma pena. Muito bem, vamos lá. Comentando também esse assunto, bom dia. Aline Scarelli, bem-vinda aqui. O que você acha aí desse adiamento, né, do retorno às aulas nas escolas públicas?
Bom dia a todos aí que nos acompanham. Eu queria agradecer quem está gostando muito do programa. Eu fui questionada assim, pessoal, você só dá notícia ruim, né? Falei, só dá notícia que acontece, né? Se é ruim, se é boa, a gente não consegue Notícia mudar a boa é realidade. propaganda, né, Aline? É propaganda, a gente não consegue mudar a realidade e não dizer, ela não vai sumir, né? Uma realidade é essa que a secretaria decidiu ainda adiar, porque a situação epidemiológica de Prudente ainda está ruim, né? Não sei se todo mundo pôde ver ontem, mas o Brasil bateu 390 mil mortos, né? Assim, não vamos demonizar o sindicato, pessoal, não é essa a questão. A questão é que a estrutura da escola pública é diferente da particular. E eu acredito que se fosse mesmo para pôr a mão, tanto o município como o estado já poderiam ter colocado faz tempo para estruturar o retorno às aulas. As aulas, gente, elas estavam acontecendo de modo remoto. Na verdade, elas estão acontecendo, né? Então, as pessoas têm que ter paciência com as crianças, com a família, com os educadores, porque é uma situação nova. E tem que estruturar. O que não tem, gente, é estrutura para a escola pública retomar presencialmente. E do modo remoto também está muito complicado, porque a gente viu que não tinha equipamento para as crianças, o governo federal não liberou a internet, questão dos chips, né? Então, assim, não é fácil, pessoal. Quem disse que tem solução fácil? Retomar presencialmente sem cuidados para pôr as pessoas em risco não dá, porque a imunização de professores foram de 46 anos para cima e não para baixo. E se a gente for ver, são muitas pessoas abaixo dessa faixa etária de 46 anos que não foi imunizada, que talvez também seja de risco, né? Que a gente tem professor jovem com pressão alta, não pode voltar, não pode, é questão de saúde. Ok. Então vamos ter um cuidado e mais empatia, não é brigando, não. Muito bem, Adolfo Padilha pediu a palavra. Vamos lá, Adolfo, com você. Não, notícias boas a gente tem. Graças a Deus a gente tem. Estamos batendo aí há 2, 3 dias mais de 1 milhão de vacinados. Toda morte é triste, mas pelo índice de contaminados de cura foram 97%. É que algumas pessoas não querem dar notícia boa. Eu nunca ouvi da boca de ninguém aqui que nós temos 97% de pessoas curadas de Covid. Né? Quando você pega isso em número, em matemática, você vai ver que o índice de morte, qualquer morte é triste, é baixíssimo. Baixíssimo. O pânico que é evoluído demais. E repito, sindicato não serve para nada. Sindicato acabou. E não pode estar dirigindo ou determinando regramentos que favoreçam e desfavoreçam a maioria. No meu ponto de vista, o mundo diz isso, pesquisas dizem isso. A Ásia deu exemplo disso, que onde voltou às aulas, o nível de contaminação não aumentou em nada. Crianças não contaminam adultos. E pode acontecer de adultos contaminar crianças, mas é raríssimo isso. Então, quer dizer, os índices matemáticos demonstram que esse pânico foi falta de responsabilidade com estrutura hospitalar. Só isso. Se os governadores e prefeitos tivessem feito estrutura hospitalar com o dinheiro que receberam, o pânico seria menos e as mortes seriam menos. Muito bem, vamos lá. Pediu a palavra Divaldo Ceresini. A palavra está com você, Divaldo. Só para completar, né, que a gente vê um foco muito grande, às vezes, na fala de algumas pessoas em relação aos servidores, aos funcionários das escolas. E é evidente que eles merecem todo o nosso respeito, mas nós não podemos também nos esquecer que o motivo da escola existir é a transmissão de conhecimento para as crianças. E elas estão sendo deixadas, as da rede pública, em segundo plano. É necessário, sim, nós melhorarmos a estrutura da escola para diminuirmos a questão do contágio. Também é evidente que o contágio em crianças, ele existe, porém ele é menor. Aí é por isso que nós temos que ter bastante cuidado em relação a isso. Tá? Mas nós não podemos focar exclusivamente nos servidores a questão do retorno das aulas. Nós precisamos pensar também nas nossas crianças. E em relação ao risco, pessoal, quem está trabalhando em banco está correndo muito mais risco, quem está trabalhando em supermercado está correndo muito mais risco. É evidente que ninguém quer que ninguém morra, mas eu entendo que esse não é motivo para deixar de exercer atividade tão essencial. Muito bem, Aline Scarelli, para fechar esse assunto, né? Vamos lá com a sua tréplica. Gente, é em razão disso, porque todos estão expostos. Se estão expostos, estão morrendo. E quem não morreu fica com sequelas. Cada hora a gente lê que as sequelas são graves. Diferente dos comentários que foi dito aqui, o sindicato não deixou de existir, né? Tem até sindicato de jornalistas, sabia, gente? Que fica aqui observando a gente, sabe? E outra questão, assim,
se tem uma estrutura de educação, que são os profissionais de saúde, a gente tem que cuidar deles sim. Mais uma coisa, é óbvio, gente, que vai ter prejuízo sim a questão do ensino no Brasil, tanto público como privado, isso é óbvio, agora a gente tem que lidar com esse fato, e não é querendo demonizar professores, não, desculpa, tá incorreto isso. Muito bem, vamos lá para o nosso outro assunto. Olha, por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região revogou ontem, quarta-feira, a prisão de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados. A informação foi confirmada no site da Rádio Jovem Pan pelo advogado Rafael Guedes de Castro, que representa o ex-parlamentar. Com a decisão, Cunha deixará de usar a tornozeleira eletrônica, mas não poderá deixar o país, já que seu passaporte segue retido. Vamos lá, comentando o assunto, Adolfo Padilha. Esse é o reflexo do Tribunal Político do STF, né? Esse é o reflexo da decisão criminal contra a democracia, contra o crime, contra a bandidagem, contra os corruptos, ao soltar o maior ladrão do Brasil, que é o Lula. Esse é o reflexo das ações dos advogados que têm o privilégio de despachar nos ouvidos dos membros do STF aquilo que é de interesse dos seus clientes. Então, é esse reflexo. Enquanto a gente vê o Cunha solto e o Lula solto, a gente vai falar daqui a pouco do deputado Daniel preso, porque fala a verdade. Talvez exagerou na forma de falar, mas ele tem a prioridade de ser deputado e pode falar. Essa pressão dessa minoria, dessa casta, que tem gente no judiciário, no legislativo, no executivo, que comanda o país, está incomodado com esse instinto patriótico que o presidente Bolsonaro estimulou nas pessoas e começaram a gritar que chega, que basta. É um reflexo triste, onde a gente começa a acreditar que a impunidade realmente vale a pena. Se for para roubar bilhões, milhões e ser premiado com 2 anos de cadeia, tornozeleirinha e vivendo na mansão de luxo que comprou com o nosso dinheiro, alguns acham que vale até a pena, né? Muito bem, Aline Scanelli, vamos lá. Como é que você viu essa decisão aí do tribunal? Vamos fazer o reparo aqui. Não foi o STF, foi o Tribunal Regional da 4ª Região, lá de Porto Alegre. Foi eles, né? Porque o crime do Cunha foi processado em Curitiba, na 13ª vara lá criminal. A prisão preventiva tem uma razão de ser para investigar, para impedir que o réu atrapalhe, né? E essa prisão preventiva é desde 2016. Eu não fui ler os autos, não, nem quero, porque para mim ele é um rato, gente. Ele é um rato e foi eleito. O cara era presidente da Câmara, ele foi responsável pelo processo de impeachment, na verdade, do golpe da presidente Dilma, ali com um monte de algozes, né? E olha só, quem não lembra, assim, quem não lembra daquele clima que foi horrível, de lá para cá o país ficou, assim, muito ruim, porque a democracia ficou abalada, né? Onde já se viu um cara com uma capivara daquela ser responsável de processar, né? E fazer tudo aquilo que ele fez. E olha só, quem não se recorda, né? Que ele lá desde 92, gente, que ele está envolvido em crimes, assim, da Telerge, com amigo do Collor. Ele teve a aposentadoria cassada em 2002 e ainda assim foi eleito. Então, ele é um mau exemplo. A gente jamais poderia eleger pessoas assim, né? O Rio de Janeiro parece que gosta de eleger pessoas assim, né? Eu acho que está tudo errado quando você põe pessoas na política, continua elegendo gente que tem uma capivara como a dele. Está tudo errado. Agora, com relação aos processos, ele é rico, né? E ele está na prisão domiciliar porque é grupo de risco, teve uma operação lá bariátrica, mas as cadeias estão cheias de gente de risco e continuam presos. Então, é sobre isso que a gente precisa ficar atento. Agora, ele é um rato, tem que ser punido, precisa devolver o dinheiro que ele roubou. Eu odeio ele, gente, ele não serve, assim, extirpa da vida política, não volta nunca mais. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, como é que você viu essa decisão aí, a liberdade do Eduardo Cunha? Pois é, ele estava em prisão preventiva, né? Mas mesmo que ele tivesse condenado em segunda instância, os nossos nobres deputados aí não fizeram a lição de casa do jeito direito, permitiram que o STF voltasse atrás nessa questão da segunda instância, né? Agora eles têm que
prescrever a pena para depois eles concluírem o processo e o bandido rico jamais ser preso. Nós estamos vendo isso acontecer agora com o Eduardo Cunha, nós vimos ontem acontecer com o Lula, que eu concordo completamente com a Aline, a gente não tem que eleger bandido, né? E por isso que eu defendo que a gente tire da política todo e qualquer bandido, especialmente esses de capivara longa, né? Tal qual o Lula, por exemplo. Então, eu entendo que esse é mais um desrespeito aos cidadãos brasileiros, é a lentidão da justiça, como lembrou o Padilha, são os advogados com acesso privilegiado, aqueles mesmos que lá no STF eles criticaram, né, o relacionamento com os procuradores, mas a gente sabe que isso daí acontece, e também acontece no STF, de advogado ir lá despachar com os ministros. Eu espero que a gente tenha a sabedoria de começar nas próximas eleições a construir um país diferente, a realmente tirar esse tipo de gente da política, porque por mais que ele tenha, o Eduardo Cunha tenha feito um bem, que foi tocar esse processo de impeachment, que isso foi um grande bem para o nosso país, ele é sim um sem vergonha e merece sim ser tirado da política, tal qual tantos outros. Muito bem, deixa eu passar a palavra agora para a Aline Scarelli, que pediu a palavra. Aline, com você. Rapidinho sobre duas questões. A Constituição Federal, pessoal, ela está em vigor, é bom dizer. Então, ela tem lá um dispositivo que diz que não pode prender até o trânsito em julgado. Então, é por isso da questão da segunda instância. Se um dia isso mudar, tem que ser por emenda, por uma nova Constituição. Então, a discussão é longa. Então, a gente tem que cumprir a Constituição. Outro ponto, é prerrogativa profissional da advocacia despachar com qualquer juiz. Tanto eu aqui no meu micro, né, na questão de primeira instância, como lá na terceira instância, na verdade, segunda instância, instâncias superiores, que não tem terceira instância. Então, de novo, as pessoas tentam avacalhar a advocacia. A advocacia é a única ferramenta possível de garantir que haja um processo legal para todo mundo, até para nós aqui, se formos réus um dia, por qualquer motivo, viu, pessoal? É isso, vamos garantir a justiça para todo mundo. Só a advocacia que consegue. Muito bem, deixa eu passar a palavra para o Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, vamos lá para a sua réplica. Você pode ligar o seu microfone aí, estamos para te ouvir. Primeiro que eu quero esclarecer aqui que eu não disse que foi o STF, eu disse que foi reflexo, né? Segundo, que tem que parar com esse negócio de corporativar, fazer colocar todo mundo no balaio quando a gente cita, por exemplo, os advogados que não valem nada. Ninguém aqui, nem eu, nem o Divaldo, estamos desmerecendo a classe de advogados. Tem advogado vagabundo, sim. Bandido, sim. Como tem padre, como tem pastor, como tem deputado, como tem jornalista. Então, a advocacia não é santa, não. Tem muito pecador lá dentro, né? E tem que parar de colocar isso nas nossas palavras, porque não é o que a gente quer falar. Ela entende o que a gente está querendo falar dos advogados que se beneficiam dos conluios e parcerias que tem com escritórios de advocacias de esposas de ministros do STF. Ou é mentira? Ok. Ou isso é uma mentira? E sobre o rato, para concluir, o Lula, então, é o quê? O ratão? O dono da ratoeira? Porque eram parceiros os dois, né? Muito bem, vamos lá. Divaldo Cerezini, o seu comentário agora. Só para completar essa fala do Padilha e deixar novamente registrado que eu não fiz crítica alguma ao despacho entre advogado e juiz e o exercício da advocacia. A minha crítica foi a utilização pelos ministros do STF dessa justificativa para dizer que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no caso dos julgamentos do Lula, que nada mais é do que um bandido rico, um homem branco, bandido rico, que tanto as pessoas que o defendem criticam que existe. Bom, para quem está acompanhando a gente pelo rádio, nós vamos dar um tempinho para o intervalo e voltamos já já com Entre Linhas. Ok, já estamos de volta com o nosso Entre Linhas desta quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. Tivemos um primeiro bloco bastante acalorado aqui, né, nesse friozinho de Presidente Prudente no dia de hoje. E vamos ter também outras notícias importantes, mais duas notícias importantes para o dia de hoje. Está no site prudentenews.com.br, você pode conferir a matéria completa lá neste site. Sobre
O afastamento do promotor de justiça de Presidente Prudente foi mantido. André Luiz Felício já estava afastado desde abril de 2019. Foi publicada no Diário Oficial, na quarta-feira, uma decisão do Procurador-Geral de Justiça do Estado que derrubou o recurso peticionado pela defesa do André Luiz Felício, o promotor que responde por duas ações, sendo uma na esfera penal e outra na vara da Fazenda Pública, onde está sendo acusado pelos crimes de associação criminosa, corrupção passiva, concussão e advocacia administrativa, que é crime que consiste em patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Muito bem, vamos comentar esse assunto aqui, começando com a Aline Scarelli. Aline, bem-vinda mais uma vez, vamos lá, com você. Você vê, né, gente, assim, olha quanto exemplo que a gente está tendo hoje aqui, nós vamos ter um outro exemplo ruim no próximo comentário, mas sobre esse caso específico, desde quando ele foi lá sendo investigado pelos próprios pares, né, que montou comissão, ali também se mantinham os salários, e hoje que a eventualidade desse crime está na esfera judicial, né, foi para o fórum, também continua mantendo o salário. E pelo que eu vi nos grupos de WhatsApp, é o que o pessoal mais questiona, né? Como assim é réu e tem salário, né? Porque hoje a lei diz isso, né? A lei específica do Ministério Público diz isso. E até o trânsito em julgado, que haja condenação, mantém-se os rendimentos, né? E aquelas pessoas que não suportam saber que isso existe, aí a gente tem que fazer o quê? Mudar a lei. Mas mudar a lei é fácil? Óbvio que não, né? Porque quem faz lei é o legislativo. E mais uma coisa, a gente pode promover ações populares, mas também é outro percurso para seguir, também não é fácil. O que acontece muito, que vem sendo objeto de bastante conversa, é o seguinte: a gente tem uma questão, a advocacia se insurge, vai promovendo jurisprudência, a jurisprudência é fonte do direito, é fonte de norma, e pode mudar essa realidade que é hoje, né? Que muita gente não gosta de saber que um réu continua recebendo salário do Estado, que é a gente que paga esse salário. Então, talvez é a hora da gente começar a questionar essas coisas, e que ele, no caso aqui da notícia, tenha o processo legal, seja submetido ao contraditório, produção de provas, que ele não tem um juiz imparcial, é isso que a gente pensa, porque no caso lá da Lava Jato, o juiz era imparcial, Moro, porque ele fazia conluio com o Ministério Público, ele não fazia conluio com a advocacia, com o Ministério Público, então foi uma orquestra. Então, que haja devido processo legal para ele e para todo mundo. Muito bem, vamos lá, Divaldo Ceresini comentando esse assunto. Pois é, no caso, o Ministério Público exerce o papel de advogado do Estado brasileiro, né, no combate aos corruptos. Então, no meu entendimento, sim, advocacia. Mas tudo bem, a gente entende, a gente tem as desculpas, elas não tem nem sempre tem esse fundamento, né? Em relação ao caso específico do promotor, no meu entendimento, é mais um exemplo de uma grande aberração que se tem para os altos cargos do funcionalismo público no Brasil, notadamente do Judiciário e do próprio Ministério Público. O promotor, ele responde a processos com fortíssimos indícios de que ele fez coisas muito erradas em detrimento da honra da carreira que ele desempenhava, em detrimento da sociedade brasileira do Estado de São Paulo de Presidente Prudente. Ainda assim, os brasileiros, os paulistas, né, que no caso é o Ministério Público do Estado de São Paulo, os paulistas continuam a pagar um altíssimo salário para quem lhe causou tanto prejuízo. Isso não é justo. Isso não é justo com qualquer pessoa, mas especialmente com aquela que está passando por um momento de privação em razão de ter perdido emprego, e aí não é questão de não ter salário, ele não tem nem condições de colocar um prato de comida na mesa, mas está pagando o luxo de alguém que ajudou a ferrar com a vida dele. Então isso é um absurdo que tem que ser revisto, não só em relação a promotores, tem que ser revisto também em relação ao judiciário, porque é inadmissível que quem não tem o que colocar na mesa pague por luxos de gente que tem o que colocar na mesa e principalmente que lhe causou tanto mal. Muito bem, comentando o assunto, vamos lá, Adolfo Padilha, como é que você viu aí o afastamento do promotor aqui da região de Presidente? Eu acho o discurso de algumas pessoas aqui lindo, né? O duplo padrão de entendimento. O réu Lula, além de continuar com os benefícios, ele continuou com segurança durante os 500 e poucos dias que ele ficou preso.
e ninguém fala nada, né? Os grupos de WhatsApp, será que falam alguma coisa? Que nós ficamos pagando o luxo do Lula na cadeia, lá na Polícia Federal? Conluio entre advogado, entre o Sérgio Moro e o Ministério Público. Foi dito aqui, a doutora Aline acabou de dizer, que ela também vai despachar com o juiz. É conluio? É troca de ideia? É despacho técnico? Ninguém sabe. Então, é o duplo padrão do entendimento, né? A gente sabe como funcionam as coisas, principalmente por ideologia. O promotor André é réu, e como réu, ele ainda não é condenado, né? A discussão sobre salários, concordo aí com os pontos de vista de todos, porque é salário público, mas na condição de pessoa, ele é réu. Eu, particularmente, todas as vezes que precisei dele de uma orientação técnica como promotor, ele foi um cara que me atendeu muito. Aliás, me ajudou muito. E eu espero que ele possa provar a inocência dele, porque quem o conhece como homem, como pai de família, sabe que ele é um cara do bem. Se ele cometeu algum deslize, e eu falo isso aqui publicamente, que ele pague na quantidade do deslize que ele cometeu. Mas eu ainda acredito muito que ele pode virar esse jogo e, como todos nós, cometemos erros. Se o dele foi um erro que passou do limite, que ele pague o que ele tenha que pagar, mas nunca ser julgado por suposições de grupo de WhatsApp, né? Nunca ser julgado por suposições de que enquadra todo mundo no mesmo balaio, como eu já disse aqui no outro comentário. Eu desejo boa sorte a ele e à família dele. Muito bem, vamos lá. A Aline pediu a palavra novamente. Aline, vamos lá, com você. Tinha muita coisa que eu queria falar, mas não dá tempo. Então, assim, tem uma questão, pessoal, que é sobre o financiamento do sistema de justiça. Como que é pago o salário e a estrutura do TJ e do Ministério Público, né? O Ministério Público, ele não faz a defesa do Estado, diferente do que foi dito aqui nos comentários. Quem faz isso é a Procuradoria do Estado. O Ministério Público tem como função fiscal da lei e defender direitos transindividuais, não é de trans, tá? É de meta-individual, direitos que não são indivisíveis, né? Eles são para várias pessoas, por exemplo, direito do consumidor, amplo, são várias pessoas. Então, sobre o sistema de justiça, todo final de ano, todos os governos executivos, né? Então, o governo estadual, ele senta para negociar, gente, os orçamentos, e não é transparente, a gente não participa, isso não está em lugar nenhum. Tem uma advogada que ela é doutoranda e ela fala sobre esse sistema de justiça, como ele é financiado. É chocante. Depois eu vou disponibilizar nas minhas redes sociais, que aqui eu não lembro, vocês vão ficar alarmados do que é feito, uma lambança. Foi um pouco do que o Divaldo disse, concordo com ele. Muito bem, gente, nós vamos lá para a nossa última notícia. Eu tenho aqui 10 minutos, então vou pedir que todo mundo respeite o tempo para a gente poder ouvir todo mundo nessa última notícia. Olha, por unanimidade, o Supremo tornou réu o deputado Daniel Silveira por atos antidemocráticos. O plenário aceitou denúncia apresentada pela PGR depois de o deputado ter publicado um vídeo no qual defende o AI-5 e a destituição de ministros do Supremo, reivindicações inconstitucionais. Isso segundo o site G1, no caderno de política. Essa notícia está lá e a gente vai comentar os entrelinhas da notícia. Primeiro com Adolfo Padilha. Aqui eu quero ver qual vai ser a explicação, porque existe aqui uma agressão à Constituição Federal. E ponto. Quem é que milita no direito, sobrevive com o direito, não tem como argumentar outra coisa. Os fatos que embasaram a prisão decretada não configuram crime nenhum. Nenhum. Na Constituição é clara a inviolabilidade de palavras, opiniões e votos que a Constituição garante aos deputados federais. Ponto final. Se o tom saiu um pouco da média, é direito dele falar isso como representante do povo. O que houve aí foi uma agressão entre poderes, um silêncio de compadres do Senado Federal com o STF, que o Senado não pode fazer nada, porque os processos estão no STF para caçar senadores, por isso que nós não vemos aí, mesmo com 3 milhões de assinatura, pedindo a abertura do impeachment do ministro Moraes, que fez essa aberração jurídica, não foi para frente. Então, recai aí naquele discurso que a gente ouviu agora há pouco, de que realmente o povo tem que ser mais seletivo em quem vota. Deveria, sim, olhar
como a Aline falou aí, a ficha do candidato, né? Se é uma ficha que tem exageros de ilícitos, né? Não deveria nem ter um nome para ser votado. Mas sobre o caso do Daniel, é um absurdo. A gente vê o Lula ladrão solto, Eduardo Cunha ladrão solto e um deputado federal que tem atribuição legal de fazer o que fez, poderia ser de uma forma diferente, ser preso em flagrante. É um absurdo. Muito bem, vamos lá, comentando o assunto, a Aline Scarelli, é com você. É isso, gente. Não poderia ser diferente. Um país civilizado não pode permitir que aconteça o que aconteceu nesse episódio específico. Tanto é verdade que a própria Câmara, né, porque ele é deputado federal, a própria Câmara também não fez nada com relação a passar pano, vamos dizer assim, porque foi muito afrontoso, gente. Diferente do comentário do Padilha, o Eduardo Cunha está preso, ele está respondendo, sim, por crime de 15 anos de condenação, mas é domiciliar. Agora, pessoal, veja assim, olha só, nesse caso aí, o que ele disse? Além dele querer avacalhar as instituições, né, incitar uma discussão que ela é para as vias de fato, porque diferente é discutir ideias, né? Ele não, ele incitou discussão, né, violência, né, contra os ministros, ainda disse que queria dar porrada no Fachin, ele disse que queria estuprar as filhas, né, do Alexandre Moraes, acho que foi mais ou menos isso, é que os vídeos não estão mais, eu acho até muito ruim reproduzir, permitir comportamentos assim é muito anticivilizado. Olha só, o STF está correto em investigar, deputados e qualquer outras pessoas, ela tem direito de liberdade, tem imunidade parlamentar para se expressar, mas ela tem restrições. Você acha que a democracia é cada um fazer o que quiser? Isso aí é anarquia, é barbárie, não é isso que a gente pensa que deveria ser um ideal possível para viver nesse país, né? Aí, tudo isso alinhado. Vocês acham que a gente tem que eleger pessoas que fazem atos? Fazem, né? É uma ação. Por exemplo, pedir a intervenção militar, o AI-5, volta da ditadura, isso aí é antidemocrático, não pode, fere a legislação. Okay. E, então, não podemos permitir. Muito bem, vamos lá, Divaldo Ceresini, o seu comentário sobre o tornar réu, né, Daniel Silveira. Na minha opinião, o Daniel Silveira é um babaca. Só que ele é um babaca que foi eleito deputado federal. E ele tem o direito de falar as babaquices que ele quiser por conta da defesa da suposta defesa daqueles que o elegeram. Tem gente que defende bandido, tem bandido lá na Câmara dos Deputados fazendo discurso e defendendo bandido. Né? Por que ele não pode defender babaquice? Eu entendo e volto a dizer que ele envergonha o Brasil, ele envergonha o Congresso Nacional, ele cometeu crimes, sim, mas no meu entendimento, os crimes que ele cometeu, que foi o ataque à honra de um, foi eventualmente uma ofensa a outro, isso daí tem que ser investigado, a punição tem que acontecer, mas é uma punição desproporcional com a pena que está ali sendo imposta. Até porque agora há pouco nós acabamos de falar de prisão no final do processo. Afinal, hoje em dia, o que ele, tão desmoralizado que foi, pode fazer para atrapalhar o andamento das investigações? Não entendimento nada, porque ele nunca foi alguma coisa, ele sempre foi um nada, que pegou uma carona na onda do presidente Bolsonaro, foi eleito, nunca produziu nada, a não ser lacração em rede social, e agora está lá completamente desmoralizado em relação aos seus pares. Tanto é que ninguém quis se indispor, por conta também de seus rabos presos, com o STF, para tirá-lo dessa situação. Né? E aí a gente vê Eduardo Cunha, que está condenado por coisa muito pior, a gente vê Luiz Inácio Lula da Silva com essa situação ridícula a qual os brasileiros estão sendo submetidos, e um falastrão, um bobalhão preso por conta de ter feito bobalice. Ok, bom, eu vou passar a palavra aqui para as réplicas dos nossos amigos, né? Os nossos comentaristas, mas vou deixar claro que eu tenho 30 segundos para cada um. Então, deu 30 segundos, o microfone vai ficar mudo para a gente fechar todo mundo. Então, vamos lá, sendo bem objetivo. Primeiramente, a Aline Scarelli pediu a palavra. Vamos lá com você, Aline. Gente, eu não acho que é bobagem, eu acho que é grave, porque ele tem uma legião de eleitores, de fãs, e isso se reproduz, pessoal. Isso é, assim, muito sério. A gente não pode
ter pessoas como ele dando esse tipo de exemplo. A gente tem que discutir ideias, mas sem aquela incitação à violência, a crimes de ódio. Isso é crime, pessoal. Tem gente que vai ser punida. Eu estou aqui, ó, aplaudindo o judiciário que se coloca contra esse tipo de crime. Ok, vamos lá. Adolfo Padilha também pediu a palavra. Bom, primeiro eu concordo com o que o Divaldo falou sobre ele. Também acho ele um babaca, mas no ordenamento jurídico que fizeram com ele foi um absurdo. PT, Lula, filho do Lula, Dilma, Gleice, Lindenberg, são mais de 500 bilhões do BNDES desviado. Isso é crime? Isso é má influência? Isso é o quê? Vamos deixar no ar aqui. Não vai bater palma o judiciário que libertou o Lula? Esse é um crime muito maior. O que acontece aqui é que, por ideologia política, querem comparar o motorista que atravessa o sinal vermelho com o estuprador e assassino. Esse que é o problema. Muito bem, gente. Nós vamos encerrar o nosso programa de hoje, o Entre Linhas. Quero agradecer o brilhante programa com os comentários de Adolfo Padilha, Divaldo Ceresini, também Aline Scarelli, o nosso Entre Linhas. Grande abraço para todo mundo. Valeu e até o nosso próximo encontro.